capítulo 20 do primeiro livro de Reis, capítulo 20, versículo 23 e depois o 28. Nós vamos ler dois versículos, versículo 23 e o versículo 28. Quero cumprimentar você que está online, acompanhando este culto juntamente conosco. Tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite, vai falar conosco nesta noite. Todos seremos abençoados com a palavra de Deus, em nome de Jesus, tá? Então a palavra de Deus, no primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso 23, diz assim: depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Versículo 28, o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos, e vocês saberão que eu sou Deus. Amém? A versão pode ser um pouquinho diferente, mas eu acho que deu para compreender a tônica desse texto, desta palavra que nós temos diante de nós nesta noite. A palavra de Deus reafirmando a potencialidade, o poder sobrenatural do nosso Deus. Queridos, nós não temos dúvidas, pelo menos é assim que deve ser. Nós que professamos crer no Senhor, confiar no Senhor, né? Nós sabemos que Deus, Ele é Deus em qualquer situação, não é? Em qualquer situação Ele é Deus, Ele não muda. Aliás, a palavra de Deus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, né? Isso no Antigo Testamento Deus está dizendo para Israel: porque eu, o Senhor, não mudo, vocês não serão destruídos, né? E quando nós chegamos à carta aos Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, já no capítulo 13, verso 8, aliás, todo quadrangular tem que conhecer esse versículo de cor, de trás para frente, do meio para frente, do meio para trás, tem que conhecer de todas as maneiras, porque é o lema da nossa igreja, não é? Qual é o lema da nossa igreja? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Resumindo, porque eu, o Senhor, não mudo, eu não mudo, Deus não muda. Em qualquer situação Ele é Deus, né? E Deus, o nosso Deus, quando Ele entra numa guerra, Ele entra para vencer, né? Ele entra sempre para vencer, nunca sai derrotado, não conhece uma derrota. Aliás, canta-se poeticamente que Ele é um vencedor invicto. Ele é invicto. Quando todo mundo, quando o inferno todo, né, festejou a crucificação de Cristo, quando os homens incrédulos, executores, traidores, viram Jesus crucificado, consumaram a obra que eles supostamente achavam que tinha consumado, eles festejaram a morte de Jesus. Mas Jesus, 3 dias depois, volta para dizer que estava vivo, né? O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas que agora Ele está vivo. Ele está vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso.
Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. A última palavra sempre é dele, é isso que a gente reafirma. E nós reafirmamos isso pela fé, não é? Pela fé. Somente quem tem fé pode reafirmar, né? E quem reafirma, quem afirma, quem confirma, quem diz palavras tais como estas, deve viver tal qual a palavra foi dita. Tal qual a palavra foi dita. Se eu digo que creio, eu preciso crer. Se eu digo que Ele é Deus, eu devo me submeter a Ele como sendo o meu Deus em qualquer situação. Eu não devo me intimidar, eu não posso me intimidar diante de situações adversas, situações que eu não tenha o controle. É um problema que nós, como seres humanos, muitas vezes temos, o de achar, porque nós perdemos o controle de alguma coisa, Deus também está fora do controle. Não, Ele não depende de nós, Ele não depende, né? Na verdade, a nossa fé é um benefício para nós mesmos, né? É um benefício para nós mesmos. Aliás, está escrito que a fé é o firme fundamento, é um fundamento, é a base, a estrutura, é o alicerce daquilo que nós cremos e vamos construir, né? E vamos tomar posse daquilo. Então é por essa fé. O nosso Deus, Ele é Deus em toda e qualquer situação. Todas as batalhas de Israel, nós conhecemos algumas. Muitas delas foram registradas. Talvez houvesse alguma batalha que não ficou registrada, porque foram muitas as batalhas, as guerras que Israel enfrentou. Mas todas as guerras que Israel enfrentou, fosse nos montes ou fosse nos vales, a vitória que eles tinham era por causa da presença de Deus. Era porque Deus estava com eles. Porque se Deus não estiver, não tem vitória. Tem coisas que têm cara de vitória, mas na ausência de Deus se transforma numa grande derrota. Tem coisas que têm cara de derrota, mas com a presença de Deus se transforma numa grande vitória. Sabe por quê? Porque nós aprendemos com Deus. Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, coisas que aparentemente têm cara de derrota, de fracasso, não é fracasso, não é derrota. A morte não é morte quando Deus está presente. A morte é apenas um estágio pelo qual todas as pessoas passarão por ela. E se Jesus não voltar hoje, se Jesus não voltar esta noite, pode ser que amanhã a gente tenha que experimentar esse fato, né? Tão contundente, tão complicado, tão difícil de lidar com ele, mas é um estágio. E Paulo, quando fala sobre isso, ele fala dizendo o seguinte: porque para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. O que Paulo está dizendo? Que a vida, ela só é vida se Deus estiver presente. Se Deus estiver presente, se Deus estiver conosco, se Deus for a nossa companhia, for o nosso guia, for o nosso mestre, for o nosso orientador. Se Deus estiver conosco a cada dia, a morte, mesmo a morte não é morte, porque o resumo disto é que Deus determinou um dia para que voltemos a viver e nunca mais morrer. Então, queridos, as batalhas que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos, elas estão muito vinculadas
As nossas vitórias estão vinculadas, estão ligadas à presença de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus: aquele que é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, ele tem vínculo com Deus, ele veio de Deus, ele está ligado a Deus por ser imagem de Deus, por ser semelhança com Deus, por ter uma genética espiritual. Você tem, não tem? Nós temos uma genética espiritual, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos por que nós estamos aqui. Hoje nós compreendemos um pouquinho por que nós estamos aqui. E se nós compreendemos por que estamos aqui, então nós podemos afirmar: nós nascemos para ser vencedores. Nós nascemos para vencer. O que é nascido de Deus é nascido para vencer. Mesmo quando uma situação aparente, ela tenha aparência de sofrimento, de derrota, de medo, de insegurança, sabe? Mas a nossa consciência nos diz que nós estamos passando, nas palavras do salmista, quando o salmista usa a alegoria para nos ensinar, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ele está dizendo o quê? A vida não é só montes, a vida tem vales. A vida não é só vales. De repente você está no monte. A grande questão é: como é que eu estou reagindo diante dessas coisas? Diante destas situações, eu preciso reagir bem. Sabe, nós vivemos um tempo depressivo. Nós vivemos um tempo tímido, medroso. Nós vivemos um tempo em que o inimigo está usando as armas do medo, da insegurança, do temor, do enfraquecimento. E nada enfraquece mais a gente do que quando você acorda logo de manhã com um pensamento ruim na sua cabeça. Isso enfraquece, tira o ânimo do trabalho, tira a alegria do relacionamento, tira o prazer de estar juntos, Mas a palavra de Deus diz, e nós cremos nisso, eu creio nisso, porque a vitória só é vitória se nós sairmos de uma batalha um pouco mais experiente. Se nós enfrentarmos uma batalha, enfrentarmos uma luta, escute isso. Se nós enfrentarmos uma guerra espiritual, uma batalha, e não sairmos daquela situação mais experiente, mais forte, nós não aprendemos nada. Nós vamos voltar lá na estaca zero. Talvez tenhamos que dar mais uma volta no deserto. Conhece essa história? Talvez tenhamos que dar mais uma volta no deserto, porque não aprendemos a lição. Nós não crescemos. Mas quando nós passamos por uma luta, passamos por uma adversidade, passamos por um conflito, enfrentamos uma batalha, e nós saímos dela mais forte, é sinal que nós aprendemos. Aqui, neste lugar, e desta maneira, eu não vou ter que sofrer mais. Então olha só, 3 verdades espirituais que nós precisamos colocar dentro de nós, neste texto que nós acabamos de ler, 2 versículos, 3 verdades espirituais. Primeiro, a primeira verdade: Satanás também deseja os lugares altos. Os lugares altos, estou entendendo, estou traçando um paralelo com a ideia de que um lugar alto é um lugar de proteção, é um lugar de segurança. Aliás, vocês vão se lembrar que no Salmo 121, o salmista diz assim: elevo os meus olhos
para os montes, porque os nossos antepassados entendiam que Deus estava nas alturas. Aliás, tem um texto bíblico que diz assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, de onde que vem? Vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de onde? Do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudanças. Então os nossos antepassados, eles olhavam para os montes como figura de proteção, lugar alto. Você vai encontrar muitos textos na Bíblia dizendo que eles construíam altares em lugares altos. Essa ideia de subir ao monte não é nova. Muita gente gosta de orar no monte. Orar no monte é bom. Deus está nas alturas. Quando ele usou alguma palavra para definir para Israel, ele diz assim: porque os meus pensamentos são mais altos, porque os meus caminhos são mais altos. Deus é mais alto. Se você quiser ter relacionamento com Deus, você tem que subir. Não dá. Se você descer, quanto mais você desce, quanto mais baixo você fica, mais distante você fica de Deus. A única coisa que pode ser sinônimo de altura e é baixeza é quando nós nos ajoelhamos. Quando nós nos ajoelhamos, nós nos dobramos diante de Deus e nós subimos às alturas espirituais e temos relacionamento com Ele. Então nós vemos o seguinte, nós vemos que Satanás, ele também gosta e deseja os lugares altos. Aliás, ele é de lá, ele veio de lá. Ele era um príncipe, criado por Deus, um anjo de luz, Lúcifer. Ele tinha o comando das milícias angelicais em adoração, e ele perde essa honra, ele perde esse lugar. Ele começa a desejar uma coisa que não deveria desejar. Ele cria uma síndrome no seu coração: eu vou ser igual a Deus, eu quero ser igual a Deus. Ele quer o lugar alto. O lugar alto só pertence a um, só tem um que habita nas alturas, é o nosso Deus. E Satanás disse assim: olha, eu vou construir o meu trono acima das estrelas. E ele diz assim: eu vou habitar lá. Ele quer o lugar alto. Satanás também busca o lugar alto. Ele invadiu a privacidade de Jesus, quando Jesus estava em perfeita comunhão com Deus. Muitas vezes Satanás, ele usa meios e situações, ele entra quando encontra uma brecha para nos tirar do lugar alto, o lugar alto de comunhão, né? Mudar o nosso pensamento, tirar de nós o poder e a capacidade de reflexão em Deus, meditação em Deus. Sabe, uma das coisas mais especiais na nossa vida, meus irmãos, eu diria que essa reunião aqui que nós estamos vivendo, e da qual você online participando, ela é uma consequência daquilo que acontece logo de manhã cedo. Você acorda com uma reflexão, você acorda com um pensamento, você acorda com uma meditação no seu coração, e a palavra de Deus vai trabalhando no seu coração o dia todo. O dia todo. Isso é viver nos lugares altos. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no lugar alto. Nós precisamos estar em Deus, mais do que em qualquer outro lugar. Nós precisamos estar em Deus. Olha só, segunda coisa, deixa eu dizer algo mais.
A intenção de Satanás sempre foi ser igual a Deus, mas o único lugar onde ele reina, de fato, é no inferno, porque o Senhor Deus nunca permitiu e nunca permitirá sua ascensão a esta qualificação. A Bíblia diz que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então, a segunda coisa é: as grandes batalhas são travadas nas alturas, nos montes. E quando nós reportamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós encontramos Elias lutando contra 850 profetas de Baal e de Azerá. Ele está no Monte Carmelo. Ele está travando uma batalha nas alturas. Não era uma batalha de espadas, não era uma batalha de canhões, não, era uma batalha de fé. Era uma batalha de fé, era uma batalha de oração, era uma batalha de alguém que quer tocar o coração de Deus. Elias quer tocar o coração de Deus. Convoca uma multidão, além dos 850 profetas de Baal e de Azera. Lá está uma multidão, um povo muito grande, para testemunhar o que é que vai acontecer, a grande vitória que Deus vai dar. E Elias trava uma batalha, e ele diz assim: hoje vocês vão ficar sabendo quem é que de fato é Deus na nossa nação. Sabe, queridos, Elias é uma testemunha viva do poder de Deus. Elias é uma testemunha poderosa de Deus. Ele ora, o fogo desce. Ele ora e o céu se abre. Ele ora, o céu se fecha. Ele ora, o azeite da viúva se multiplica. Ele ora, a farinha da panela não acaba. Ele é um homem que tem experiência com o poder de Deus. Você quer ter experiência com o poder de Deus? É nos lugares altos que você deve lutar com Ele. É na perfeita comunhão, é na oração, é na entrega, é na renúncia, é no lugar secreto. E lá Elias teve uma grande vitória. Você conhece. Prepare o novilho, faça o seu sacrifício. Façam primeiro, pode fazer primeiro. Eu espero. E eles gastaram pelo menos 5 horas de guerra, se retalhando, derramando sangue, porque eles queriam que Baal falasse com eles. Eles queriam que Baal se manifestasse. Mas que Deus é como o nosso Deus. Israel diz assim: que Deus é como o nosso Deus. Deus que responde com água, com fogo, com ar, responde com silêncio, responde com terremoto, responde de todas as maneiras, como quer, do jeito que quer, quando quer. Ele responde a nossa oração e de vez em quando Ele simplesmente não diz nada. Mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor, e Ele continua agindo, Ele continua dizendo: operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Queridos, foi no monte que Jesus travou uma batalha também. Jesus travou uma batalha no monte. Qual foi o monte? O Monte Caveira, onde a cruz foi levantada. A maior batalha de todos os tempos. Os homens não entendiam isso, e muita gente não entende isso, mas a maior batalha que o mundo já conheceu foi a batalha da cruz, onde um único homem, ele entrega a sua vida para salvar uma humanidade toda, de ontem, de hoje e de amanhã. E Jesus venceu essa batalha. Jesus conquistou essa grande vitória. É nas alturas que a nossa adoração
produz as maiores vitórias. É quando nós adoramos além do normal, quando nós adoramos além do natural, quando nós adoramos no sobrenatural, e nós nos colocamos como que totalmente dependentes de Deus. Ele nos tira da mediocridade, Ele nos tira da nossa pequenez, Ele nos transporta dos lugares do natural e nos coloca no sobrenatural, para dizer que nós somos em todas estas coisas mais do que vencedores. Porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores em qualquer situação, na doença, na saúde, no emprego, no desemprego, com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso. Somos mais do que vencedores. Claro que algumas dessas situações não são agradáveis, mas nem por isso nós somos derrotados, porque quando hoje nós vivemos uma experiência, amanhã Deus está nos levando a um nível melhor e maior, está nos colocando numa condição melhor, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Terceira coisa, nos lugares altos é uma questão de escolha. Lugares altos é uma questão de escolha. É você que escolhe estar nas alturas ou estar embaixo. Você pode escolher estar perto de Deus ou ficar longe de Deus. Josué disse para Israel, do capítulo 24, do verso 14 ao 16, Josué diz assim: vocês podem escolher hoje. Escolham hoje. Escolham o que vocês querem. Escolham a quem vocês querem servir. Escolham o Deus que vocês querem servir. E aí eu encontro 4 coisas importantes nessa palavra de Josué, e eu vou terminar. Josué primeiro diz para eles o seguinte, e eu quero replicar para vocês: o direito da escolha é seu. Ninguém escolhe por você. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode dizer: vem cá, eu vou escolher e você vai se dar bem. Não é assim. Talvez no mundo físico, aparentemente, em algum lugar, alguém faz uma escolha, coloca você ao lado e aparentemente você vai se dar bem. Mas na verdade a escolha é pessoal. Escolham hoje. Faça uma escolha hoje. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Josué é: a escolha é de vocês. Ninguém pode fazer por você. Diga: ninguém pode fazer por mim. É eu que tenho que fazer. A escolha é minha. Segunda coisa, o resultado da escolha. O resultado da escolha. Quando eu escolho, eu preciso saber que sou responsável pelo resultado da escolha. Ao escolher, eu tomei sobre mim a responsabilidade de responder pela escolha que eu fiz. Resultados que vierem. Quais são os resultados das escolhas? É minha responsabilidade. Terceira coisa que eu aprendo com Josué: o resultado da escolha. Resultado da escolha. Assim como Adão e Eva, Ananias e Safira, Rico e o Lázaro, nós também. Nós também. Adão e Eva escolheram, e o resultado é isso que nós vemos. Ananias e Safira escolheram. Foi fatal para eles. Morreram imediatamente. Rico e o Lázaro. Lázaro dormiu e acordou no seio de Abraão, enquanto o rico está atormentado, porque fez uma escolha. Porque fez uma escolha. Agora, a quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o tempo da escolha,
tempo da escolha. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu oro. Hoje estava em minha casa, um amigo ligou para mim e diz assim: pastor Zurdo, tem uma situação que eu acho importante que o senhor veja. Não sei se o senhor já viu, mas é apenas para ajudá-lo. Gostaria que o senhor veja, porque pode ser que amanhã, pode ser que depois. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Agora é o momento, é a oportunidade agora. Escolha agora, faça a escolha agora. Separe um tempo agora, dê um abraço agora, dê um beijo agora, entendeu? Vá visitar agora, alimente-se bem agora. Gente, existe muitas coisas que nós precisamos pensar em método de urgência. E nesse caso a escolha, ela é urgente. O amanhã, ele é incerto, ele é muito incerto o amanhã. Ele nunca nos garante nada, o amanhã não garante nada para a gente. Então Josué disse: o tempo é hoje. A escolha é agora. Não é bom protelar, não protele. Agora é a hora de estar preparado. O que Josué está dizendo para eles? Escolham hoje a quem vocês querem servir: os deuses dos amorreus ou aos deuses. Josué nem cita o Senhor, porque o povo estava disperso demais. Mas ele diz assim: vocês escolham o que vocês desejarem, eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Lembra que o direito é seu de escolher, a responsabilidade é sua, o resultado é você que produz. Entretanto, o tempo é urgente. Então, se eu pudesse dar um título para essa conversa nossa aqui, eu diria que o nosso Deus, Ele é Deus das alturas e é Deus dos vales também. Houve uma guerra entre Israel e os sírios. E o profeta, por revelação de Deus, orientou Israel, e Israel venceu a guerra. Quando Israel venceu a guerra, o conselheiro de Ben-Hadad procurou por ele e falou assim: olha, deixa eu dizer para você, o Deus de Israel é Deus do monte. Toda vez que a gente guerrear no monte, Ele vai vencer. Mas se a gente guerrear nas planícies, a gente vence Ele. Versículo 28, o profeta diz assim: olha, os assírios estão pensando que o nosso Deus é Deus dos montes e não dos vales. Mas assim disse o Senhor. Assim disse o Senhor: se você estiver comigo, vou resumir com palavras minhas. Se você estiver comigo, se você me convidar para fazer parte da tua história, se você me levar com você nas decisões que você tiver que tomar, se você fizer aquilo que precisa ser feito, debaixo da minha vontade, eu te dou vitória nos montes e te dou vitória nos vales também. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele é o Senhor nosso Deus. É gostoso quando a gente está no monte, lá de cima do monte a gente enxerga tudo. A gente tem uma visão diferente da vida, não é? A gente vê quando os vales estão floridos, não é? Quando você está lá embaixo no vale, você não enxerga muita coisa. Mas tanto num lugar quanto no outro, nós necessitamos
Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Deus está com você, Deus está conosco. É o nosso Deus, Deus de vitória. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda cante isso para Ele, cante para Ele. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor. Diga bem forte, diga. Pois só tu és o Deus, aleluia, sobre toda a terra e céu. Lá no início, cante outra vez. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. oh aleluia. Diga: grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele, Por isso diante dele nos prostramos. oh aleluia, aleluia. Queremos o teu nome Engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Para terminar então, diga assim, ó: queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor. Diga: pois só tu és, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração.